Estamos em fevereiro de 1970. No Chile, o democrata cristão Eduardo Montalva está no último ano de seu mandato. No dia 20 daquele mês, o país assina um tratado comercial com Cuba, apesar da proibição da OEA. Música Tessen Retrospecto. Salve, salve, eu sou Eduardo Osório e está começando mais um Retrospecto, podcast do Música Tessen, apresentado pela Salve Sintonia, podcast que volta 50 anos no tempo pra gente trazer discos importantes que estão fazendo 50 anos de aniversário, discos que ainda repercutem, que ainda têm importância, e a gente também pega o que estava rolando de música e o que estava sendo ouvido naquela época e lançado naquela época pra gente pegar um pouco do panorama musical de 1970. Agora em fevereiro a gente fala de fevereiro de 1970. Sempre recebemos convidados aqui no Retrospecto. Hoje estamos com José Fernando Cardoso, que vocês já conhecem do primeiro episódio, ele estava lá, e também Demétrio Xavier. Estamos pelo sul da terra com Demétrio Xavier. Na verdade, ele está nos recebendo na sua casa aqui no bairro Santana para falar sobre músicas do sul da terra, sobre os cantos do sul da terra. Demétrio, seja bem-vindo ao Retrospecto e, por favor, te apresenta aí para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem e também saberem um pouco da tua trajetória profissional e também tuas preferências musicais. Legal, prazer tá participando desse retrospecto, né? Além do mais, quando na minha condição de músico e no meu trabalho de comunicador também, o retrospecto sempre é um ingrediente fundamental, né? Sempre existe algo de uma continuidade de determinadas coisas, não é um passadismo em absoluto, mas coisas que têm que ser resgatadas, têm que ser lembradas, porque são válidas, são importantes das manifestações culturais todas, mas a gente se dedica principalmente à música. No meu caso, a música popular sobretudo hispano-americana, e para circunscrever mais ainda, fechar mais o pátio ainda, do sul do continente americano, né? Esse pedaço de mundo que se convencionou em algum momento chamar Cone Sul. Eu não uso essa expressão por uma razão unicamente política, ela em termos visuais funciona muito bem, mas ela era a expressão dos genocidas que se associaram naquele abjeto projeto Condor, né? E eles chamavam estrategicamente essa região de Cone Sul, então, puxa, não chamemos assim. Mas esse nosso sul da terra, né? Que deu nome ao programa Cantos do Sul da Terra, que está na Salve Sintonia, que o pessoal conhece, onde eu lido com isso da minha perspectiva de ouvinte, da minha perspectiva de interessado, de estudioso autodidata, digamos, intuitivo, mas talvez principalmente da minha perspectiva de músico. Há muitos anos eu sou um intérprete da música hispano-americana desta região. Maravilha, Demétrio, muito obrigado. Bom, a gente vai começando aqui a nossa pautinha. A gente está gravando hoje em dia de Grenal, tem um colorado aqui, 2 colorados estão gravando, né? Eu e o Zé. O Zé daqui a pouco vai sair para... E eu não vou ser responsável, Zé, por desfalcar a nossa torcida hoje, tá? Certo. Então, quando tiver na hora de ir, tu dá o toque pra gente. Isso é uma ironia e tanto, eu não quero interromper, mas aqui eu que sou tão acostumado a fazer parte de uma esmagadora maioria do ponto de vista futebolístico, hoje está nessa condição minoritária, né? Mas para mim não tem problema nenhum, porque de fato eu sempre estou com as minorias, então mesmo que no caso do Imortal isso só se reproduza como minoria aqui, nessa condição, que eu sou 33,3%, né? Eu me sinto bem à vontade. Vocês também, por favor, se sintam. Se considerar o nosso mascote, que também irá comigo no jogo, tu é 25% só, né? Não, para mim amplia muito mais. Agora sim eu fui para a rabeira, porque esse aí tem café no bule. Pra gente começar então o nosso programa, a gente está em fevereiro de 1970, vamos trazer discos lançados exatamente naquele mês, mas também outros que a gente não tem talvez a precisão do mês ou do dia que foi lançado, mas que são do ano de 1970, estão completando seus 50 anos, portanto, em 2020. No início aqui eu faço uma retrospectiva do que as pessoas, do que estava no topo das paradas naquele período. A gente tem as paradas
dos Estados Unidos e as paradas inglesas, que são, enfim, bem organizadas, a gente consegue acessar com facilidade o que estava no topo naquele momento. Claro que no início do ano ainda muita coisa que tinha sido lançada em 69 vinha ocupando os topos das paradas. Eu começo pela inglesa, só para a gente, enfim, localizar onde a gente está, que naquela época, nas paradas de singles, estava em primeiro lugar um single que dominou o mês de fevereiro nas charts britânicas, Love Grows, Where My Rosemary Goes, da banda pop inglesa Edson Lighthouse, ficou 5 semanas no topo, e nos álbuns aí havia uma alternância, o Led Zeppelin com o seu segundo disco ainda no topo das paradas, aí uma coletânea da Motown, Chartbusters, o terceiro volume, que tinha Marvin Gaye, Stevie Wonder, Temptations e outros hits da Motown, também estava no topo das charts britânicas, e Bridge Over Troubled Water, que foi assunto aqui do primeiro retrospecto, né, já ocupava o primeiro lugar, o maior sucesso da música pop ocidental de 1970 é esse disco, já ocupando o topo nas charts britânicas. Simon & Garfunkel. Exato. Não, esse disco é absolutamente marcante, assim, ele é quase que uma trilha sonora de uma geração, assim, né? E até, enfim, pessoas que... No outro programa a gente mais ou menos debateu essa coisa de geração, né? Porque estávamos lá, eu e o Paulo Moreira, né? E eu sou de uma geração levemente mais nova do que a dele lá, enfim. Então a gente, quem frequentava vocês, né, a redação ali da FM Cultura, nos bons tempos que a gente estava lá e coisa, as tardes ali eram animadas por essas discussões, né, esses embates de geração, né, especialmente ligados assim à questão da música pop lá e tal, enfim. E eu, na época eu comentei assim, né, o Simon & Garfunkel é uma coisa que para mim, até um determinado momento da minha vida, era uma música careta, uma música que não tinha... Depois é que eu passei enfim, quando eu comecei, eu acho que quando eu resolvi virar adulto, né, eu comecei a me dar conta, assim, da riqueza do trabalho, das composições do Paul Simon, né, e aí, enfim, eu comecei a reconhecer essas coisas, né. Tem um retorno desse disco em um momento dos anos 80, por aí, né? Concerto no Central Park. Aí que tá, isso também faz um pouco esse resgate que era justo, porque olha que musicaça que é Bridge Over Troubled Waters, né? Tu imaginar que isso era o que estava bombando em 70, tô até curioso para ver se tu tens aí o que estava bombando em 70 no Brasil, né? Numa época complicadíssima como aquela, mas também de muita gente criativa fazendo muita coisa boa. Mas olha a qualidade desses caras, olha o sonsaço, olha esse DNA acústico aí, que talvez naquela época já não fosse tão hegemônico, sei lá, eu tô viajando aqui um pouco, né? Mas é lindo demais. Maravilha. Da Billboard, que é a parada dos Estados Unidos... O Demet tá me olhando aqui, que história é essa? Ficar falando de Yankee aqui na minha casa ainda. Eu sou de 4 de julho, não esquece. É verdade, é verdade. As pessoas não estão enxergando agora, mas eu sempre digo que a semelhança com Tom Cruise não é coincidência. Olha só, se nas paradas inglesas teve uma alternância de disco, o disco que dominou a Billboard em fevereiro de 70 foi o segundo do Led Zeppelin. E nas paradas de singles, teve uma alternância, claro que Bridge Over Troubled Water, a música, atinge o topo na Billboard, mas também naquele mês esteve no topo das paradas Venus, que é o maior hit da Shocking Blue, que é uma música que todo mundo conhece, talvez não conheça pelo nome nem a banda, nem o nome da música. Ainda bem que tu dissesse isso. Mas se ouve a música, eu tenho certeza que já ouviu. Sim. Era sucesso até aqui nas casas noturnas de Porto Alegre, né? Os DJs botavam essa música para as pessoas dançarem e até muito pouco tempo atrás, talvez até bota aí, não sei porque eu me retirei da noite, né? Mas é bem isso que tu falou, todo mundo conhece. Eu não vou nem cantar trecho aqui pro pessoal que estiver ouvindo, vai atrás. Shocking Blue é o nome da banda, Venus é o nome, Venus, né? É o nome da música que vai encontrar. E também um single duplo do Sly and the Family Stone, Thank You for Letting Me Be Myself Again. Ainda bem que temos um fã da banda aqui pra... E Everybody's a Star, que é o single duplo que também atingiu o topo.
E depois entraria no Greatest Hits, que eles lançaram em 70, não lançaram, se eu não me engano, álbum de estúdio em 70. Depois vem o There's a Riot Going On, que já é um disco em 71, mais... né? que já é um disco mais sombrio, né? Não é sombrio, mas já é um disco mais desencantado até pelo título. E até eu vou falar isso depois quando a gente comentar ali um dos lançamentos aí desse mês de fevereiro. Deixa eu só falar, é que o Demétrio falou se eu tinha o que estava rolando no Brasil, né? E eu comentei no primeiro retrospecto que do Brasil a gente às vezes não consegue ter dados mais organizados, sistematizados, que consiga, ou oficiais até, como tu tem, as charts britânicas, tem a Billboard, mas... Tem sites no Brasil que usam, na verdade são vários sites que trazem as listas das 100 músicas que mais tocaram no Brasil em cada ano. Não é uma lista oficial assim que tu possa dizer, mas lendo a lista e vendo faz muito sentido que seja isso mesmo. Não sei de onde que vem os dados. Eu não vou falar todas as 100 aqui, obviamente, vou falando ao longo do ano, mas eu selecionei algumas para citar aqui, vou citando ao longo do programa também, e Bridge Over Troubled Water, do Simon & Garfunkel, tá na 6ª posição, ou seja, a 6ª música que teria mais tocado no Brasil em 1970. Junto com ela, Raindrop Keeps Falling on My Head, do B.J. Thomas, que também era de 69, e estava chegando. A própria Venus, Shocking Blue, na posição 24. E tem ainda a The Boxer, do Simon & Garfunkel, que é do mesmo disco, do Bridge Over Troubled Water, tá ali na posição 54. E tem outras músicas que também tocaram muito no Brasil nesse ano, que eu vou falando ao longo do programa aqui. Vamos entrar direto na pauta principal do programa, que são os discos, né? Os discos que estão completando 50 anos. E o motivo de estar aqui na casa do Demétrio é porque hoje, e também por eu ter trazido no início do programa uma breve notícia sobre a história chilena de 1970, só para contextualizar, é porque vamos falar bastante de música chilena aqui hoje com o Demétrio, começando pela cantata de Santa Maria de Iquique, do grupo Quilapayún. Provavelmente não tenha sido lançada em fevereiro, mas isso é menos importante. E eu começo então com esse destaque do nosso convidado especial, perguntando a ele por que é um disco importante, que disco é esse, que grupo é esse, que importância eles têm na história da música, da canção chilena e especialmente esse trabalho. Pois é, eu estava pensando nesses hits aí, né, que a gente tem listados, tem dessa forma organizada, tabulada que tu estavas comentando, da música estadunidense, da música inglesa, e até em função de algo que o Zé falou, pensando na relação desses temas com a vida da gente, né? Acho que principalmente desde que se inventou o cinema, a gente tem uma ideia de trilha muito associada à nossa vida, assim, né? Muito indissociável. E mesmo que de uma maneira muito menos massiva, né, existe uma canção hispano-americana desta época que tem uma relação enorme com a vida da gente, com a vida principalmente de algumas pessoas aqui desse sul do Brasil, né? Então, quando tu fala em música chilena dessa época, quando tu fala na eleição do Allende, eu estou pensando, por exemplo, que a madrinha do meu irmão, a irmã do meu pai, foi viver no Chile, como talvez, eu não quero, não tenho por que falar da biografia dela e do seu marido de então, mas enfim, como provavelmente autoexilados, acho que era isso que eles eram, né? Entre um mar de gente que se exilou por vontade própria ou não no Chile naquele momento, mas porque estávamos começando a perspectiva da experiência de um governo socialista, de um governo democraticamente eleito socialista, aquele pioneirismo de social-democracia do Chile, tão interessante, tão impressionante. Quanta gente aqui do Rio Grande do Sul participou disso. Isso nos aproxima muito, vejam que Chile com Equador são os países que não fazem fronteira com o Brasil, né? América Latina inteira, né? Então o que nós queremos com Chile, além de nos anos 80 ouvir Mercedes Sosa cantar Violeta Parra, né? Ou cantar Victor Jara? Bom, já naquela época houve uma ligação muito forte. Muita gente conhecida do cenário político, cultural do Rio Grande do Sul
viveu no Chile, esteve no Chile, naquela experiência infelizmente tão efêmera, tão curta. Não estou falando pelo acerto dela, que isso é uma questão quase pessoal, mas estou falando pela forma violenta e criminosa como ela foi terminada, por isso infelizmente. Então, a cantata de Santa Maria de Iquique e o Quilapayún, esse grupo que a gente está acostumado a ouvir aquela sonoridade de vozes masculinas no La Carta, com a Mercedes cantando La Carta de Violeta, né? Fazem parte desse movimento da nova canção chilena, que tem incorporados um monte de elementos que a gente nem imagina. Por exemplo, são caras cultores, admiradores e não raro amigos de Glauber Rocha. Estão interessados em renovações americanas, renovações do continente em todas as linguagens, né? São caras conectados com a poesia do continente inteiro. O caso do Luis Advis, quando faz a cantata de Santa Maria de Iquique, ele vai resgatar um fato do passado, algo lá de 1907, um massacre, né? Isso tinha tremenda atualidade e, de novo, infelizmente, naquele momento latino-americano, e torna até agora. Torna até agora, porque a cantata Santa Maria de Iquique, além de linda do ponto de vista musical, realmente linda, ela é um relato de algo que cada vez nos parece menos distante, porque a repressão ao povo mineiro, né, mineiro de salitre, minerador de salitre, lá daquelas regiões do Chile, se deu a partir de uma economia que era uma economia de enclave, uma economia de entrega total à empresa estrangeira. Só olha, faz o que tu quiser, toma a chave na mão. Aqueles caras que faziam, como as companhias bananeiras lá da América Central, como muita gente na Amazônia fez com extração de borracha ou de madeira, aqueles armazéns que só pode comprar teus sortimentos ali, mediante vales, um trabalho semi-escravo, se não um trabalho propriamente escravo. Há uma reação fortíssima dos mineradores, que não são só chilenos, diga-se de passagem, muito boliviano, muito peruano, estamos falando da região do Atacama. Esses caras não são simplesmente, como às vezes a cantata romanticamente dá a entender, não que eu considere isso uma falha ou uma mentira, mas não são simplesmente caras que estão indignados pelas más condições de vida, são trabalhadores organizados. Estamos num contexto de início do século XX com muita sementinha anarquista, comunista, socialista a partir da Europa, mas não só. O momento das greves gerais, por exemplo, em Porto Alegre, no início do século, por esses anos, não quero precisar porque não tenho claro agora, também nos países latinos, e esses caras estão na organização daqueles trabalhadores que fazem a marcha até a cidade maior, a cidade mais próxima e mais forte, mais visível, porque está no meio do deserto, é o próprio pregar no deserto. Se tu tentar fazer uma reação, uma greve lá, tu vai morrer de fome. Então fizeram uma marcha a Iquique. No texto de Luis Advis, havia que marchar al Puerto Grande. Que é uma cidade. É uma cidade costeira, um porto muito importante no Pacífico. Eles marcharam a Iquique para fazer ver a sua reivindicação. E ali se dá esse massacre. Se faz essa belíssima obra musical. Né? Santa Maria é uma Sim. escola, né? Ao que parece, não tem uma leitura muito de historiografia disso, mas pelo que está relatado na cantata, eles são reduzidos a essa escola. Eles recebem a promessa de uma solução e as pessoas dizem, vocês podem se alojar nessa escola. E com isso a repressão consegue dominá-los, manter todos no mesmo lugar, dá um ultimato, claro, no sentido, os metralharemos se não forem embora para o Pampa do Salitre. Né? E os caras porque peraí, vamos conversar, nós viemos até aqui, foram metralhados. As cifras são estapafúrdias em termos de diferença, dependendo de cada fonte. Oficialmente se fala em 100 e poucos caras mortos, e a cantata fala em 3.600. Todo mundo sabe que houve morte de crianças, né? De mulheres, enfim, mas as mulheres eram trabalhadoras e estavam envolvidas nesse processo, mas que as pessoas foram indistintamente metralhadas, é o que eu quero dizer. E isso arrolha, né? Isso esfria o movimento sindical, o movimento trabalhador por alguns anos, mas não por muitos. Né? Essas coisas nunca funcionam assim ad eternum. E, bom, o Chile tem essa bravura que nós estamos assistindo todos os dias aí. E é um disco que depois, pelo que eu pesquisei, teve cópias destruídas durante a ditadura chilena, e o grupo Quilapayún é um dos grupos que teve que se exilar, né? Quando
enfim, quando acontece o golpe militar no Chile. Doméstica? Vale. Minha tia, madrinha do meu irmão, canta maravilhosamente. É uma das... Embora eu tenha convivido pouco com ela, eu me lembro que era a tia que vivia no Chile, que trazia um ponchinho, trazia não sei o quê, e esse trazia significa que podiam entrar, né? Por isso eu acredito que fossem autoexilados e não alguém que estivesse nas listas negras, mas enfim, exilados por consciência, por razões de trabalho político. E essa tia é uma contralto excelente, que agora tem algum disco caseiro gravado, porque não quis se dedicar a isso. E o Quilapayún é Giovana Xavier, e a irmã do meu pai. E o Quilapayún a convidou para integrar o grupo em algum momento. Né? Enquanto eles viveram. O Quilapayún, que só para registrar, também lançou um outro disco em 70, o Quilapayún 4. Dando só a sequência, então, a gente vai fazendo uma roda aqui. Eu vou rapidamente dar o meu destaque do podcast de fevereiro, que é o segundo disco da carreira do James Taylor, Sweet Baby James, que está fazendo 50 anos, foi lançado em fevereiro de 70 também. Um disco que eu acho lindo, é uma obra-prima do folk, e eu sou um cara que gosto muito do folk, tanto o folk em inglês, o folk brasileiro, o folk em espanhol. E esse disco marca a estética que seguiria no trabalho do James Taylor na sequência. Ele foi gravado em dezembro de 69 e tem uma história porque ele sofreu um acidente de moto, quebrou as duas mãos, e aí durante a recuperação, depois que ele se recupere, durante a recuperação ele escreve algumas dessas canções. Algumas dessas canções também são escritas, tem uma específica que agora eu não vou lembrar, mas que ele escreve quando ele está internado por conta da depressão. Ele sofreu de depressão e daí ele é internado numa clínica. Então a solidão é um tema bastante presente nesse disco do James Taylor e esteticamente falando ele traz o folk, mas com bastante influência da música country. Tem, por exemplo, o Red Rhodes na steel guitar, toca nesse disco. Tem uma música que ele também faz uma sátira às bandas brancas de blues. Aí ele faz uma música bem mais caricatural, assim, mas para criticar os brancos que estão fazendo blues e, enfim, que ele tinha lá as suas críticas, ele faz essa sátira. E a principal música do disco é Fire and Rain, que é uma música que ele escreve ao reagir ao suicídio de uma amiga, a amiga Suzanne Schneer, que, enfim, se suicida, e ele escreve Fire and Rain. Só para não deixar de citar o nosso querido amigo Robert Christgau, segundo... Eu achei que tu ia dizer o nosso querido amigo Paulo Moreira, não, porque o Paulo Moreira é grande fã do James Taylor. Grande fã do James Taylor, e exatamente. Só fazer uma pequena, já que eu estava falando daquelas nossas discussões ali... enfim, bem humoradas, né, lá nos tempos de redação de FM Cultura e o embate entre gerações, né? O Paul Simon eu já tô conseguindo curtir há um bom tempo, o James Taylor não consegui ainda. Eu sou obrigado. Acho um cara muito talentoso e tal, mas eu não sei, eu tenho... Mas... A gente ia fazer a roda girar aqui, né? Voltar a trazer um disco, né, de indicação do Demétrio, mas como a gente já passou da hora do Zé... Não, mas estamos aí. A gente vai trazer o terceiro disco que ele também indica, que ele fala que tem outros melhores dessa banda que vem na sequência, mas que completa 50 anos agora, e é outra estreia, né? A gente falou do Black Sabbath, que era estreia. Funkadelic lança seu homônimo também disco homônimo de estreia em fevereiro, 24 de fevereiro de 1970, o Funkadelic, produzido pelo George Clinton mesmo, né? O George Clinton, ele já tinha um grupo chamado Parliament, que depois virou Parliament, né? E durante os anos 70, todos os anos 70, ele vai se dividir entre essas duas bandas. E basicamente eram os mesmos músicos, né? O Parliament e o Funkadelic. O Parliament era a coisa mais melódica, mais com cara de black music mesmo, enquanto que o Funkadelic era um hard rock psicodélico, muito influenciado pelo Experience do Hendrix e pelo Sly and the Family Stone, que eram justamente os caras que estavam fazendo essa ponte assim entre a psicodelia, o hard rock e o funk, né? Enfim,
Mas nesse primeiro disco, isso é bem legal e tal, mas tu ainda vê muito assim a marca dessas duas bandas, né? Do Experience do Hendrix e do Sly, assim. O Funkadelic vai evoluir muito, assim, de um ano, praticamente de um ano para outro. No ano de 70 eles ainda lançam um outro disco que é bem legal, o Free Your Mind and the Rest Will Follow. E aí no ano de 71 vem o Maggot Brain, esse sim, talvez o grande disco do Funkadelic. Mas como eu estava falando assim, como as duas bandas, Parliament e Funkadelic, dividiam os mesmos músicos, que era um projeto do George Clinton, né? O primeiro presidente Clinton, né? Como ele gostava de dizer. Como as duas bandas tocavam, faziam jams o tempo todo, ensaiavam muito e coisa parará, lá pelas tantas fica difícil de tu distinguir o som de uma e da outra. Tanto é que os discos do Funkadelic mais pro final dos anos 70 já tem uma pegada mais pop, muito uso de teclado, como o Parliament tinha também, né? O que eu acho que o principal destaque, eu diria, desse primeiro disco aí, é que um dos grandes guitarristas aí do funk e do rock, quer que seja, e que vai ser o principal destaque do Maggot Brain, inclusive na faixa título, que é um longo solo de 10 ou 11 minutos, né? Ele já está presente nesse disco aqui, que é o Eddie Hazel, né? Que foi um cara que morreu muito cedo aí também, né? O Eddie Hazel era um baita músico e ele já se apresenta aqui já plenamente. Só rapidamente seguindo na Black Music, também completa 50 anos agora, o terceiro disco dos Delphonics, que era ali um soul da Filadélfia, né? No disco homônimo, que tem a faixa Didn't I Blow Your Mind This Time, que é uma faixa que ganhou o Grammy. E foi usada pelo Tarantino no Jack Brown. Olha aí. Naquela cena é um filme que eu vi só uma vez. Na cena em que o cara, eu me esqueci o nome do ator, até morreu agora esse ano agora, aquelas coisas que são legais no filme do Tarantino, né? Isso a gente tem que, né? O cara bota o vinil no toca-disco lá, vamos ouvir uma faixa do Delphonics, ele fala pra Jack Brown, né? Que é a atriz, a Pam Grier, e ele bota lá, ele despeja a agulha no toca-disco e começa a tocar a música, assim, muito marcante a cena. Maravilha. Voltando pro sul da terra um pouco. Chega de gringo, chega de yankee. Mas ainda na onda aqui do que o Zé queria falar, mas aí acho que já vai entrar um pouco mais também na seara do Demetrio, depois a gente vai mais pro sul, porque 1970 é o ano de estreia da Som Imaginário, que é a banda que vai acompanhar o Milton, que lança em 1970 Milton com a Som Imaginário como banda de apoio, né? A Som Imaginário, que depois, no fim das contas, acompanha vários outros músicos também, né? Mas foi criada ali por conta do Milton, né? Wagner Tiso, Zé Rodrigues, um monte de músicos sensacionais, né? E tem esse disco que não tem, é um dos discos que eu não encontrei nas plataformas, mas dá para encontrar no YouTube. No YouTube tem esse disco de estreia da Som Imaginário e que não é nada comercial, né? É um disco, assim... Mas eu tenho a impressão que esse disco... Eles queriam fazer um som que não fosse comercial, na verdade. Inclusive, se for comercial, não serve pra gente. Eu tenho a impressão que esse disco ele chegou a ser relançado em CD nos anos 2000. Não sei se é esse ou um outro, que até lá no acervo da FM Cultura tem. Mas eu não tô lembrado se foi esse. É engraçado como talvez dos caras que em algum momento ocuparam o lugar principal da música brasileira, né? Como aconteceu com uma determinada música baiana, aconteceu com a experiência da bossa nova numa forma mais castiça, aconteceu com os mineiros. Talvez os caras que menos tivessem com essa proposta exitista de sucesso fossem os mineiros, né? Talvez os caras que tivessem fazendo... É evidente que a bossa nova nasceu como uma linguagem super de um grupo, como algo super genuíno, mas que ao mesmo tempo os caras logo se deram conta do poder que aquilo tinha de sucesso, de êxito, né? E tu não tem essa sensação com os mineiros, né? Parece que os caras estão fazendo o som que eles querem fazer e que em um dado momento aquilo dá muito certo, né? Como identidade da música brasileira. Tem uma época que se falava em música brasileira, estava falando em clube de esquina, estava falando em
em Loborges, e tá falando desse povo todo aí. Né? E uma coisa engraçada, aí até caindo de novo num clichê, né? Até pelo tipo de personalidade do mineiro, essa coisa do cara quietinho, do come quieto. Eles não eram assim personalidades exuberantes como são os baianos, por exemplo. Mas olha o próprio nome Clube da Esquina, né? Pode ser uma grande sacada de marketing, mas não era. Não era isso. Pode ter virado, mas não era, entendeu? Não era uma ideia assim de... isso aqui vai dar certo. Vou te fazer esse é um assunto que é eterno e que causa assim muito desconforto entre nós aqui no Sul, mas assim, tu até na tua percepção de músico e tal, um cara assim, tu falasse nessas cenas musicais que foram destaque na música brasileira no determinado momento, assim. Por que o gaúcho tem tanta dificuldade, salvo raras exceções? E aí eu tô falando assim, alguns artistas gaúchos, sim, tá, a maior cantora de todos os tempos no Brasil é gaúcha. Bandas como Engenheiros, como, enfim, antes o pessoal do Cleiton e Cledir, que fez sucesso, a Adriana Calcanhoto, que foi e ficou. Mas assim, por que os artistas assim que têm esta marca do gauchismo, vamos dizer assim, têm tanta dificuldade em ter esse sucesso, esse alcance nacional como em outros lugares tem, como os mineiros que tu acabou citando, que nem almejar, quer dizer, almejavam, mas assim que não tinham nunca deram carteiraço, por exemplo. Olha, sabe que o que eu posso te dizer sobre isso é de alguém que não esteve exatamente envolvido com este problema, né? Parece que eu estou tentando escapar de dar minha opinião, mas não é isso. É só para mostrar que não tenho muita baliza para isso, a não ser a minha intuitiva, a minha bem pessoal, mais de ouvinte do que de músico. Porque eu sempre fui um pesquisador e um intérprete da música da Argentina, do Uruguai e do Chile, e um cara que compôs pouquíssimo, meio para si. Então não estou exatamente nesse problema, digamos assim. Mas tem uma coisa muito interessante, eu sempre me lembro do Quintana fazendo uma frase curtinha assim, mas meu amigo, claro que eu não estou dizendo literal, não me lembro, mas meu amigo, isso de ir para o Rio de Janeiro é que é provinciano. Uhum. É claro que daí tu escutas o que estava dizendo o amigo dele, né? Eu não quero ficar mais nesse buraco, nessa província, eu quero ir para o centro do mundo, né? Então, eu acho que uma das pré-condições para tu conseguir ter esse alcance é tu não estares te sentindo num lugar diferente contraposto a um lugar central. Eu acho que o Rio Grande do Sul dificilmente consegue isso. O Rio Grande do Sul está sempre com a sensação na política, na cultura, né, de que ele não está ocupando o espaço que deveria, que ele não está sendo visto com justiça, com isonomia pelo polo central, seja da cultura, da música, da gravação, da TV ou da política, por exemplo. E tu não consegue essa transcendência se tu ficar nessa viagem aí. Por outro lado, tu cita caras mais do gauchismo mesmo, eu sei que não é isso que tu quis dizer, mas o gauchismo gauchesco, uma parcialidade desse pessoal, eu ouço quase como uma ironia quando eles dizem que não são ouvidos pelo resto do país. Porque na composição, na criação deles, no código deles, é evidente que eles não querem isso. É evidente que eles estão fazendo uma coisa para os mais próximos que eles tiverem, vedada, fechada, às vezes vedada e fechada até dentro do próprio Rio Grande do Sul. Então, desses eu não escuto, não quero escutar essa queixa. De outras pessoas que têm um voo muito mais universalista, de fato é uma queixa interessante. De fato há momentos em que tu vê que politicamente determinados caras foram abafados, assim, não conseguiram entrar quando tinham tudo para entrar. Sim, acho que dá para sacar isso em determinado momento com um cara como o Bebeto, em determinado momento com algum outro cara, né, eventualmente com bandas também, mas assim, caras que estavam fazendo o seu som com personalidade regional, não tinham esse apoio de ser um movimentinho coeso, forte, como é o caso dos mineiros nesse momento, dos baianos em outro momento, enfim, são figuras um pouco solitárias, tem isso, né? Isso não entra tão fácil, mas essa questão, assim, para quem tu está cantando, para quem tu está escrevendo, né? Tu fazeres a queixa de que não chega
quando tu não está de nenhuma maneira buscando isso na tua criação, ou quando tu não está suficientemente tranquilo para bancar o Tolstói, se é que o Tolstói disse isso, né? Porque todo mundo põe em dúvida, mas não interessa, de pintar a tua aldeia para seres universal, né? O cara que está fazendo isso, que pinta a aldeia e acaba se tornando universal, não está lá pensando, acho que eu vou pintar minha aldeia porque daí eu vou ser universal. Não, não é isso, claro. Né? Então, ou tu tá relaxado, natural e sendo apenas um bom artista e aí tu transcende, com sorte, com outros fatores, com mercado, com mídia, né? Ou então tu tem uma estratégia de penetração numa linguagem mais nacional ou mais universal. Tem muita gente no Rio Grande do Sul que não me parece ter uma coisa nem outra e se queixa dessa não penetração. Tem outros que, ao contrário, sim, poderiam ter entrado, mas não houve um movimento coeso para isso, um grupo de pessoas realmente brigando juntas para isso. Não houve. E aí entra o balde de caranguejo do Bebeto. Que diz que aqui a música do Rio Grande do Sul é meio balde de caranguejo, um tá saindo, o outro puxa para baixo, sabe? Então são vários cenários diferentes. Eu acho que ele próprio, o Bebeto e o Jerônimo Jardim, especialmente, ali no começo dos anos 80, eles eram figuras assim que tinham, digamos, fazer uma música assim, que tinha um caráter pop mesmo, que poderiam ter estado muito bem. Talvez tenham levado azar, porque foi bem na época do boom do rock brasileiro, ali começaram aquelas bandas a aparecer e coisa. No início dos anos 80. Teve o caso do Ney, mas o caso do Ney é muito peculiar, né? Ele foi contratado pela EMI. Lançou 2 discos, Carecas da Jamaica e o Wayne, e aí a gravadora queria que ele lançasse aquela versão de Hey Jude lá, que depois virou trilha de novela, do Hey Jude dos Beatles, obviamente, cantada pelo Kiko Zambian, que ele mandou a banana para a gravadora, não vou gravar essa merda, coisíssima nenhuma. E aí ele foi dispensado e coisa, e ao que me consta, ele não lamenta isso, né? Porque o Ney aqui, ele realmente ele ficou como um artista de sucesso local, mas aqui ele é muito conhecido, ele se dá o luxo de fazer poucos shows ao longo do ano, porque ele sabe que vai ter público. De todos modos, se alguém tem interesse numa opinião super pessoal, de gosto meu, pessoal, que não tem nada a ver com as coisas sobre as quais eu conheço mais, eu não estou falando em superioridade artística, não estou falando em melhor, não é nada disso. Mas quem eu gostaria do Rio Grande do Sul, quem eu gostaria de ouvir em qualquer lugar do mundo e achar que está muito bem lá, rodando onde quer que seja, em qualquer época, seria Ney Lisboa e Vitor Ramil. Eu acho que são os dois caras que têm uma transcendência implícita ali no que eles fazem, sabe? Mas isso é um ouvinte falando. O Vitor, só uma última, o Vitor consegue fazer, o Vitor ele ainda vive em Pelotas até hoje, né? Ele produz os seus discos de maneira independente, ele não é um cara de extremo sucesso, mas assim, ele é gravado por Ney Matogrosso, ele faz shows com Chico César, nacionalmente, ele tem uma projeção, assim, de artista cult, né? O público dele ele não lota estádio, mas ele agora que tu falou assim, ele conseguiu fazer ele consegue ter eco no centro do país, né? Ao mesmo tempo que também com o Aznar ou com o Drexler. Exatamente. Só para falar em Argentina e Uruguai. E voltando à questão que eu tinha falado antes do gauchismo, quer dizer, aí tem 2 caras que conseguem, assim, que são bem gaúchos e conseguem também ter essa percussão nacional, que é internacional, inclusive, né? Que é o Djamandu e o Borghettino. Talvez o Djamandu seja mais, né, do que o que até vive lá, inclusive no Rio, né, e tal. Mas o Borghetti... Acho que é legal falar dos dois juntos, assim, tem tudo a ver, assim. O Borghetti tem um público, é conhecido nacionalmente e tal, enfim, né. E os dois caras têm um trabalho de uma solidez incrível, né. Exatamente. E nessa nossa ida mais pro sul, a gente vai ficar num cara que nasceu mais pro sul, mas que veio pro Brasil, que lançou disco em 70. Esse disco de 70 dele tem 3 faixas com a Som Imaginário, que também acompanhava ele nos shows, que é o Taiguara. Lançou Viagem em 1970 e a música Universo no Teu Corpo, que é a primeira do disco, é uma das 100 mais tocadas no Brasil em 70, assim como Hoje, que é a música do disco de 69 dele, também tocou bastante no Brasil em 1970. O Taiguara, que é uruguaio, né, nascido em Montevidéu, mas veio para o Brasil e se tornou depois, porque nessa época eu acho que ele ainda não estava nessa fase, mas ele se torna depois o cantor mais censurado pela ditadura, né, assim, em quantidade de
obra censurada. E voltando ao cinema, tem uma cena antológica do Aquários, né? O filme anterior do Kleber Mendonça, né? O diretor do Bacurau, em que toca lá hoje do Taiguara. E a música meio que voltou à tona, né? Enfim, E o Para Lennon e McCartney, que é do disco do Milton, desse que tem a Som Imaginário, que tem Naná Vasconcelos na percussão, o Dorival Caymmi faz arranjos numa das faixas e tem o Lô Borges tocando violão com ele em algumas também. Para Lennon e McCartney, que é talvez a música mais conhecida desse disco, também está entre as mais tocadas no Brasil em 1970. Como eu falei, consegui aqui passar rapidamente por aquilo que eu tinha já pré-estabelecido com o Zé. Já estourei demais o tempo dele, porque ele tem que ir lá pro Gigante. Estamos gravando aqui neste sábado. Pro Gigante, né, Demetrio? Eu acho bonito isso, vai o Tony junto. Eu acho que tem que se acostumar com essas frustrações desde cedo. Faz parte tem que temperar a alma dele com isso, né? E ele tem um tempo ainda para reconsiderar essa posição dele, que eu acho que o pai não reconsidera mais. São os dois bem arrumadinhos de vermelho aqui. Eu vou estar no radinho torcendo, tá? Porque eu vou estar editando aqui o podcast depois. A nossa bandeira jamais será vermelha. A minha... Tu sabe que já que eu falava antes do Ministério do Bozo, tu sabe aquele retardado que é gaúcho? Esse boçal que tá no Itamaraty, como é o tal do Ernesto Araújo, né? Ele é colorado, né? Dá por cima isso, né? Bom, tá, mas tudo bem. Essas excrescências torcem para todos os times do Brasil. Todo time do Brasil tem uma mala dessa, né? E aí ele veio, quando começou o governo do Bozo aí, tomou posse, e ele lá pensando, uma das lamentáveis frases que ele fez foi essa, disse assim: nossa bandeira jamais será vermelha, a não ser do Internacional. Pois eu estou dizendo, as minhas bandeiras todas são vermelhas. Inclusive a da Internacional. Então tá. Vamos lá, Zé. A gente vai seguir aqui. Bom, vamos seguindo então. Zé foi pro Grenal, a gente vai seguir nesse outro Grenal aqui. A gente vai seguir falando de música. A gente estava falando do Taiguara, né? Falei que ele lançou esse disco de 1970. Agora a gente volta então para esses cantos do sul da terra, falando com o Demétrio, e ainda a gente segue falando de música chilena, porque lança em 1970 o álbum Canto Libre, Víctor Jara, que é um dos grandes nomes dessa nova canção chilena, né, Demétrio? Pois é, legal isso, porque eu não sou... A gente brinca muito entre nós aqui, eu não sou desses caras que fecham as portas às coisas dos Estados Unidos ou as coisas que de alguma maneira são bem divulgadas, possuem mercado, possuem uma máquina maior por trás. A gente conhece os mecanismos políticos e de política cultural, sobretudo, que estão presentes nisso, mas a gente não vai deixar de reconhecer e muito menos de curtir as maravilhas que são feitas nessas linguagens de que vocês estavam falando com muito mais propriedade do que eu. Por que eu estou falando isso? Porque falar disto e falar de música chilena do mesmo período é tão diferente. O enganche, né, como diz o castelhano, o porquê nos interessa é um motivo tão diferente, que isso torna muito mais bonita essa conversa, muito mais legal a tua iniciativa de trazer isso junto para esse programa, para esse papo. E por quê? Porque, voltamos mais um pouquinho, tu fala em Taiguara, tu fala de um dos caras que faziam a conexão americana, a conexão latina, como o pessoal gostava de dizer, que eu acho um pouco amplo demais, mas enfim, ele é um dos caras fundamentais nisso. Sempre a gente vai ser injusto, sempre a gente vai ser redutor, se a gente reconhecer a música hispano-americana toda essa, bela, forte, pujante, potente, só por um dos seus aspectos, né? Eu gosto do Jupunk porque o Jupunk é bem campeiro. Eu gosto da Violeta porque a Violeta tem um canto que me lembra as coisas indígenas. Bom, tudo isso está presente. E a canção social, a canção comprometida, é um aspecto fundamental, mas é só um aspecto. Ainda que eu não acho que as coisas estejam separadas, eu acho que são infinitas as facetas pelas quais a gente se relaciona com esse universo musical. Mas vejam bem, e aí que está o que eu estou querendo dizer, sem uma máquina de divulgação por trás. Qual é a máquina de divulgação da música chilena da virada dos anos 60 para os anos 70? É o movimento político.
é o movimento social. É o correspondente no campo popular ao que os governos repressivos chamaram de Operação Condor, ou coisa que valha, né? Aqui também havia essa articulação entre as pessoas que estavam resistindo ao reacionarismo, digamos, né? E quando tu fala no Chile em específico, o Chile é aquela experiência a partir de 71 a 73, incrível, que chama a atenção do mundo inteiro, né? A Universidade chilena recebe professores visitantes de toda parte, as pessoas estão interessadíssimas no que está rolando ali dentro. E com isso floresce uma música maravilhosa. Floresce, não que já não estivesse ali, a planta, né? E Víctor Jara é um belíssimo exemplo, porque Víctor Jara é um cara que tem uma ligação com as poblaciones, né, com a pobreza chilena, chamemos assim, que é um cara que tem uma pegada muito bonita das artes plásticas, né, das artes do teatro, sobretudo. Na universidade trabalhava muito mais com teatro e também de forma comunitária. Ele não é apenas, vamos botar apenas entre aspas, porque eu nunca achei isso pouco, mas ele não é apenas o cantor e compositor, ele é muito mais do que isso. Tem a conexão incrível com a incrível personagem que é a mulher dele. A Joan Jara é uma figura raríssima. Eu sou encantado com o desprendimento, com a abnegação, a modéstia dela quando ela faz a biografia do Victor. Porque tu colhes, durante a leitura da biografia do Victor, a biografia dela. E tu diz, meu Deus, que biografia tem esta mulher? Né? Uma bailarina clássica que vem da Europa num contexto de Segunda Guerra Mundial, recém-terminada, que gosta de contar que tinha raiva da Alemanha pelo estado em que Berlim ficou na guerra, pelo estado em que Londres ficou na guerra, dos bombardeios, e aí vai fazer um estágio de dança logo depois da guerra em Berlim, e vê que Berlim ficou muito pior. Então, uma mulher com uns horizontes doidíssimos e amplíssimos, e que se encontra com alguém como o Víctor Jara. Víctor Jara é alguém extremamente raro nessa convergência feliz de uma obra que tem romantismo, que tem combate, que tem folclore, que tem universalidade, que tem urbano e rural, que tem realmente de tudo. É um cara raro, é um cara que nós perdemos tão cedo e de forma tão violenta, mas isso não é lugar comum, nem é consolo. Um cara que, como símbolo, cresceu muito em função dessa violência, em função desse assassinato. E esses discos dessa época são os discos que começam esse período de ouro do governo Allende, né? É uma coisa que eu gostava muito de observar, gosto muito de fazer esse meia-culpa, que eu, adolescente, no início da democratização brasileira, eu ouvia essas músicas e pensava, puxa, como essa castelhanada é corajosa, eles dizem as coisas de uma forma clara, denotativa, né? E nós aqui ficamos dando voltinha, fazendo metáfora, cai o rei de espada, cai o rei de ouro, amanhã vai ser outro dia. Que coisa mais chata, esses brasileiros são muito frouxos, né? São muito mole. Puxa, só que não, como diz a gurizada agora, né? Uma coisa é tu estares respaldado por um sistema, por um governo e por um sistema político, enfim, por uma experiência como aquela que estava acontecendo naquele momento. Outra coisa é tu estares sendo uma reação, tu estares sendo a resistência em plena ditadura militar, né? E, de fato, o que acontece com Víctor Jara é o seu assassinato, pelo que hoje se imagina, no 5º dia do golpe militar, né? Em 16 de setembro de 73, dentro do estádio. Do estádio, né? E o Víctor Jara, que esse disco, o Canto Libre, que é o de 70, ele depois foi relançado várias vezes e tem colaboração do Quilapayún e também do Inti Illimani, né? Nesse disco, que tem músicas autorais dele, mas ele traz muito músicas folclóricas de diferentes... Tem música peruana, tem música boliviana também, né? Não se restringe ao Chile, né? Sim, ele tem essa coisa de contemplar ali os países da região, inclusive porque o norte chileno faz um pouco dessa conexão, ele aproveita isso, né? Então esse mundo da quena, esse mundo do charango, esse mundo da zamponha, dos sicuris, aproxima o Chile, né? Identifica o Chile com aqueles países, mesmo aqueles países que
politicamente, historicamente, tem alguma querela com o Chile, como é o caso do Peru. Agora, ali estão coisas belíssimas, como La Cocinerita, que é folclore boliviano, enfim, e ele traz muita coisa. Inclusive, agora eu não saberia precisar se é nesse disco exatamente, ele canta um corrido mexicano, né? De Pancho Villa? Que é muito legal aquilo ali, né? Vou a cantar el corrido de un hombre que foi a la guerra e anduvo la sierra herido para conquistar sua terra, enfim. É bem aquela sonoridade mexicana que a gente lembra, sei lá, dos gostos dos pais da gente. Eu sou um cara de 66, né? Então, gente que nos anos 50 ouvia Miguel Aceves Mejía, né? E ele traz essa sonoridade. Realmente tem uma coisa pan-americana muito legal naquele trabalho. Mas com toda essa consciência, né, tão fundamental de que não é preciso ter um discurso de reação ou de afirmação política das classes populares, mostrando simplesmente com respeito e com cuidado, com rigor, a canção popular, esta parte identitária, política, enfim, está afirmada de forma suficiente e digna. Então, tanto ele cantava uma música que dizia em seus versos algo combativo, quanto ele cantava algo folclórico extremamente inocente, entre aspas, mas o que ele estava interessado era a afirmação do poder popular, né? E hoje, cada vez mais, a gente sabe como esse poder se dá pelo simbólico e pelo cultural. Maravilha. Bom, seguindo aqui, vou trazer só mais um disco agora, vou trazer que completa 50 anos agora, de um também cantor e compositor que eu gosto muito, aí voltando um pouquinho rapidamente aos Estados Unidos, Demetrio, que é o Harry Nilsson. O Harry Nilsson lança em 70 um disco que ele canta músicas de outro compositor dos Estados Unidos, que é o Randy Newman, que é um outro grande compositor, que é Nilsson Sings Newman. Então ele faz esse disco como uma homenagem ao Randy Newman, em que ele canta as músicas e o Randy Newman toca piano e teclado. São 10 faixas. Foi um fracasso comercial, não vendeu nada, mas enfim, tem essa importância porque o Harry Nilsson já era um cara que fazia muito sucesso nessa época, especialmente por conta de uma música que ele tinha lançado em 68 e começou a fazer sucesso nessa época e tá naquela lista das músicas que mais tocaram no Brasil em 1970, que é a música Everybody's Talking, que não é a composição dele, é do Fred Neil, mas a versão dele foi a versão que fez sucesso, especialmente por ter feito parte da trilha do filme Midnight Cowboy. É a música que abre esse filme, e tanto essa música quanto a música tema do filme, que se chama Midnight Cowboy, também está nessa lista de músicas que mais tocaram aqui no Brasil em 1970, para mostrar a força e o sucesso desse filme que acabou produzindo esse hit do Nilsson, que tinha sido lançado uns anos antes, mas alcança esse sucesso a partir do momento em que é integrado a esse filme. É legal, né, Edu, te atalhando um pouquinho, que tu estava falando sobre o Victor cantar coisas que não eram da sua autoria, né? E a gente imaginando que mesmo nos Estados Unidos, fazer um disco não era uma coisa muito simples, né? Lançares e produzires um disco era um assunto bem diferente há 50 anos da forma como se faz digitalmente hoje, com né? certeza. Sobre todos os aspectos. E esse cara que já está fazendo sucesso com as suas crias, né? Com a sua obra de compositor, parar e dizer, agora eu vou interpretar fulano, é um gesto muito bacana do ponto de vista artístico mesmo, né? Do cara dizer o que está sentindo falta de dizer, né? Aqui quem está falando agora contigo e com todo mundo que está escutando é um intérprete. Eu sou o intérprete. Eu acho isso uma função que tem um sentido em si. Se ela é importante ou não, digam os outros, os que ouvirem. Mas eu acho que as pessoas fazem uma comparação como se tu interpretasses quando tu não sabes compor, alguma coisa simplificadora assim. E o trabalho do intérprete, da recriação, de sentir-se representado, aquele papo do Milton, que eu não sei de quem são esses versos, né? Mas certas canções que eu ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz, né? Eu, por exemplo, tenho essa experiência com o Jupunk. Eu canto Jupunk como se fossem experiências minhas. Isso pode parecer coisa de doido,
E talvez seja, mas é por isso que eu sou um intérprete de Jupunk. Tanto que existem músicas nas quais eu identifico coisas tão pessoais da biografia dele que eu não canto. Eu não canto porque eu acho que seria uma apropriação. Eu sentiria assim. Sin Cavallo y en Montiel. É uma milonga que conta um fato muito específico da vida dele, um sofrimento de uma situação que ele viveu. Muita gente gravou lindo e eu não tenho nada contra, mas eu não me sinto bem em cantá-la. Nunca cantei Sin Cavallo y en Montiel. Então o intérprete, de alguma maneira, está dentro daquele discurso, que não é simplesmente, acho que isso é bonito, vai ficar bom no meu tom de voz. Tanto que um cara que está num momento seu, de cantautor, como tu disseste, ele dizia, não, para aí, quero fazer aquele trabalho sobre a obra do fulano, né? É, bacana. Levou um tempo, mas em 93 o Newman fez o oposto e gravou um disco só com músicas do Nilson. Mas a gente volta aqui pro Chile pelo seguinte, eu fui, né, dar uma pesquisada assim, e a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, Sim. mas aí a Rolling Stone chilena fez, não sei exatamente em que ano, uma lista, convidou 50 cantores, cantoras, enfim, músicos chilenos para fazer uma votação e fazer a lista da Rolling Stone dos 50 melhores discos da música chilena, da história da música chilena. A Cantata de Santa Maria de Iquique ficou na 4ª posição e é, dos discos chilenos lançados em 70, o mais bem colocado. Aí eu dei uma procurada e encontrei nessa lista outros 3 discos que foram lançados nesse ano. Eu, obviamente, não conhecia esses artistas. E aí eu só para citar esses discos que também estão fazendo 50 anos e estão nessa lista aí, foram lembrados. Los Ángeles Negros, com Y Volveré, que é o segundo e último dessa banda, que é a música, que é a faixa título, é uma versão de uma música francesa. Depois um cara chamado Buddy Richard, que canta covers, inclusive de música dos Beatles, por exemplo. E é um disco ao vivo dele no Astor. Buddy Richard and El Astor é o nome. E uma banda que eu, né, não conhecia e que é o 37º nessa lista de 50, é o que está mais mal colocado, assim, que é uma banda de folk rock chilena chamada Los Blops, que tem Eduardo Gatti como principal, enfim, integrante da banda aí. É o disco de estreia dessa banda, Los Blops. O nome do disco é Blops também. E é um disco que eu achei bem interessante. A que tá mais mal colocada, assim, tá mais para baixo na lista. Esse do Los Blops foi o que eu mais curti, assim, é o que tem mais a ver com aquilo que eu ouço. Outra banda, outro grupo, né, que também está nessa lista, mas com discos lançados em outros anos, não em 1970, é o Inti Illimani, que a gente já citou aqui, que lançou 2 discos em 70, Demétrio. Aí eles lançam o Inti Illimani 4, que tem, inclusive, eles gravam músicas mexicanas, argentinas, e tem peruana, e também uma do Atahualpa. E tem o disco, que é o disco que eu queria citar pela sua função histórica, que é o Canto al Programa, que eles fazem uma musicalização do programa de governo do Salvador Allende, né, para exatamente homenagear e comemorar a vitória que viria ali no segundo semestre de 70. Eles são caras de uma qualidade instrumental, técnica, assim, de uma erudição a serviço dos instrumentos mais folclóricos, digamos assim, impressionante. É uma coisa comparável, talvez, com o Marcama, argentino, com Los Chasquis, uma coisa de muito estudo em cima da canção popular e dos instrumentos, da musicalização popular, né? E o Inti Illimani, que tem aquela coisa... Não devem ter sido os únicos, deve ter acontecido com outras pessoas, inclusive aqui no Brasil. Mas eles são daqueles exilados que não tiveram que viajar, né? Eles só não voltaram. O Inti Illimani, o golpe os pega na Europa e eles não voltam até poder voltar, né? Tipo, olha, ficaram presos vê lá. Se dá para mandar nossos negócios aí, porque sacaram que não dá para voltar. Imagina com um disco como esse que tu tá falando. Eu me lembro, eu tô forçando um pouco a barra de trazer as referências para lembranças pessoais minhas, não por outra razão, não porque eu acho importante isso, para alguém saber do que eu gostava quando era guri, não por outra razão do que
justamente o que a gente estava dizendo, o fato de que era assim que essas coisas chegavam em nós. Não se ligava o rádio em Porto Alegre em 1970 e ouvia Inti Illimani. E se ouvia tudo isso de que tu estás falando. É muito interessante que essa alimentação se dê de forma diferente. Se dava por razões políticas, sim, mas também por razões fronteiriças, né? Se toda a vida nas fronteiras aqui se ouviam as rádios dos outros países, enfim, e por isso determinadas coisas chegavam. Inti Illimani, especificamente, eu vou conhecer anos depois disso estes trabalhos antigos. Imagina, eu sou de 66, claro que de 70 eu não lembraria. Me lembro de Los Laços chilenos, que ganharam Viña del Mar em 72, que era uma música muito menos questionadora, digamos assim, mas muita qualidade também. Mas o Inti Illimani, quem resgata é aquele movimento paulista da Rádio Bandeirantes e da gravadora, que faz o América do Sol, que faz uma série de coletâneas, que faz o programa América do Sol, se eu não estou enganado. Não sei se era esse o nome do programa, enfim, um renascimento no final da ditadura brasileira, desse sentido americanista, que chega junto com figuras como a Mercedes Sosa, mas que tinha uma importância em si. Esse trabalho paulista tem que ser muito relembrado, assim. E assim é que apareceram discos como, acho que se chamava Nueva Canción Chilena, o disco do Inti Illimani, que compilava algumas coisas dessa época. Então a gente cantava entre coisas de Yupanqui ou coisas de outra ordem, coisas do Citarrosa que chegavam principalmente via Mercedes Sosa, a gente cantava daqui a pouco uma cueca da Central Única do Chile, né? Central Única de Chile, maciza, maciza como el acero, que velas por las conquistas del trabajador chileno. Estava junto, é desse trabalho que tu está falando. Ou algo até marcial, completamente fora do nosso gosto, mas que entrava junto porque a gente estava recebendo na mesma época. Sim. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, né? Coisas extremamente ideológicas, enfim, programáticas, olha o título do disco, que estavam na área nessa época. E, bom, vamos combinar, nenhuma nem a outra são as melhores músicas que se podem escutar com o Inti Illimani, que quando está livre dessa intenção bem objetiva, política, faz música de uma qualidade impressionante, né? Que tu citaste que havia uma composição de Yupanqui, essa composição é Huachra, né? Ou Huayra, depende a região, se pronuncia com esse J ou como se fosse um Y. Huachra ou Huayra, isso é o vento em Quichua. E a música é linda, e a versão do Inti Illimani é magnífica. Esses caras têm que ser escutados, têm que ser conhecidos. Mas sim, teve essa época em que eles musicalizaram a ascensão do Allende, que foi barato. O companheiro presidente, né, como eles chamam. Fazendo o bate-volta que a gente está fazendo por aqui, só para mencionar um disco que não encontrei nas plataformas de streaming, mas consegui escutar, que está fazendo 50 anos, fez 50 anos agora no dia 9 de fevereiro, que é o disco do Mothers of Invention, Burnt Winnie Sandwich. É um disco bem maluco, como era o Frank Zappa, que já tinha desmontado a banda. Aí depois ele tinha desmontado a banda em 69, esse Mothers of Invention. Ao mesmo tempo, ele tinha começado carreira solo, lançado uns discos solo, e ele remonta a banda em 70. Só que esse disco ainda é com a banda anterior, e ainda sairia mais um em 70, também é com essa banda anterior. Vindo aqui para o Brasil, fazendo 50 anos, o 12º disco de Jackson do Pandeiro, Aqui Tô Eu, é um disco que tem regravações de sucessos dele, como Sebastiana e Chiclete com Banana. O Jackson do Pandeiro, que estava entre os artistas mais ouvidos em 1970, com uma versão de Procurando Tu, que é uma música do Genival Lacerda, que ele tinha lançado em 1970, tocava muito, tanto que essa música tá em 2 versões nessa lista de músicas que tocaram muito no Brasil. Barato. Tá nessa versão do Jackson do Pandeiro e tá na versão de um outro cantor da época, o Yvon Cury. Seguindo aqui então a nossa pautinha, Demétrio, a gente vai voltar a falar de Cantos do Sul da Terra,
No ano passado, quando o Musicatessen era um programa, né, o programa da Rádio Web Salve Sintonia, em que a gente falava sobre os discos e ouvia as músicas, não era essa roda de conversa que a gente faz agora, a gente fez uma entrevista falando sobre Los Olimareños, né? E em 70 sai Cielo del 69 dos Olimareños, que tem as canções nesse disco do Vítor Lima e do Rubén Lena, que já apareciam no disco anterior deles. Esse é o 8º da carreira dos Olimareños, e essa faixa título é um poema do Mário Benedetti, não é isso? Isso. E eles têm toda uma ligação com o poeta do Paso de los Toros, com Mário Benedetti, mas aí nesse disco tem a consolidação dessa parceria impressionante, que a maior parte... Eu não sei se estou errado em dizer a maior parte. Eu acho que sim, acho que posso manter isso. A maior parte dos sucessos que a gente tem no ouvido do Zolima, né, desse duo, são de Rubén Lena e são de Víctor Lima. O maestro Rubén Lena, sempre os uruguaios se referem a ele assim, lembrando que eles não estão falando do mestre no sentido mais consagrado ou consagrador que a gente usa em português. Eles estão falando do professor de escola, que eles respeitam profundamente. Era isso que Rubén Lena era. Ele era um professor primário. E nunca eles deixam de dizer el maestro Rubén Lena, porque era o orgulho dele. Vejam que cultura digna, né? E o Rubén Lena é o cara que está muito presente na renovação de uma música uruguaia, na afirmação de uma música do Uruguai. Porque o Uruguai, pequenininho, né? El paisito, que em algum momento o Citarrosa diz, um inquilinato em ruínas, cultivando algumas flores entre Brasil e Argentina, né? Duas potências sanduichando, apertando o Uruguai, daquele jeito de marisco entre o mar e o rochedo, né? O que acontecia? O pessoal ia fazer som, gurizada, jovem, nos anos 50, 40, tocava música brasileira ou tocava música argentina. Uhum. Era natural, era mais ainda Argentina, claro, mas daí começaram a viajar muito em determinados brasileiros, e também tinha uma vertente que sempre teve na música uruguaia das coisas tropicais, né? Das coisas que vinham lá do norte do continente, lá da América Central, lá do Caribe. Adaptado à maneira deles, mas tinha muito isso. As orquestras e tal. Mas caras como Rubén Lena e como Víctor Lima também é a sua maneira. Víctor Lima era um cara complicado, que termina por se suicidar. Quem conta bem essa história é o Serrano Abeja, pessoal que acompanhava lá na rádio pública, o Canto do Sul da Terra, lembra das entrevistas do Serrano Abeja. Essa gente disse, chega, vamos fazer música uruguaia. E isso parece que tem um mito fundador, que é quando o Rubén Lena vai à Venezuela, num congresso de professores, e vê que todos os países tinham música própria para mostrar na hora da roda de som, e ele ficou cantando coisas dos outros países. E os caras pediam coisa uruguaia para ele não lembrava nenhuma. Então ele disse, não, para aí, vamos fazer esse negócio. Claro que não é uma coisa pessoal, individual, tem grandes caras por trás disso, tem o meu amigo Aníbal Sampaio presente ali. Uhum. E agora, certamente a maior expressão desse salto uruguaio foi o duo Los Olimareños. Né? Em grande parte na composição também, tanto o Braulio quanto o Pepe participam em vários temas na composição, mas eles são a voz desse momento, dessa afirmação. E é bonito pra gente que acompanha o trabalho dos caras, que nos discos antigos tu vai ouvi-los cantando uma chacareira e tocando bombo legueiro, e nos seguintes, em que já estão nessa intenção de afirmação política da canção uruguaia, não mais. Aí é milonga, serraneira, chamarrita. Serraneira que, bom, já conversamos sobre isso alguma vez. Eu torço bastante o nariz para serraneira, acho linda, mas acho uma coisa extremamente venezuelana que tem muito a ver com o Rubén Lena. E eles consideram algo bem folclórico da sua região, enfim. Essas coisas não são, para mim, não são importantes. Eu não sou milico de fronteira para estar exigindo o papel de quem passa e de quem não passa. Acho muito mais bonito que a gente compartilhe num território comum as coisas. Mas a serraneira tem um som extremamente venezuelano. Esses caras também gravaram coisas venezuelanas propriamente. E esse disco começa a mostrar tudo isso, né? Eu acho que os Olimas são o que são até hoje a partir dessa tomada de posição. Outro artista que a gente falou bastante
no ano passado, no programa, o pessoal pode encontrar ali no site, na salvesintonia.com, encontra os programas do ano passado do Musicatessen. Foi, obviamente, a gente já citou aqui ele, né, que é o Atahualpa Yupanqui, que em 70 lança 2 discos, um disco na Espanha e também um disco instrumental, especial instrumental. Nessa época, o Yupanqui já morava na Europa, né? Já. E ele teve êxito por lá, ele rodava bastante? Muitíssimo, muitíssimo. Ele era um cara que não parava quieto de giras e concertos pela Europa e pelo mundo. Os anos 60 são os anos que o afirmam com força no Japão. Né? No Japão, ele também é um cara querido, conhecido, que tocou muito em Israel, por exemplo, vários países europeus, na Espanha de uma maneira muito forte, mas morador, se é possível, porque o cara estava sempre na estrada, mas morador da França, de Paris, né? Lá ele ficou durante muito tempo, ele morre na França em 92, praticamente durante uma atuação em Nîmes. Mas esse momento dos anos 70, do início dos anos 70, a virada dos 60 para os 70, tem algo muito legal em Yupanqui. Yupanqui é um cara que nasceu em 8. E ele foi um fumante intenso, né? Foi um hard fumante. E em dado momento tem uns sustos de saúde, né? De coração, de pulmão, de não sei o quê. Então ele, naquela altura dos 60 e algo de idade, 60 por aí, é fácil, não estou bancando o pesquisador, é fácil identificar o caráter autobiográfico de balanço da obra dele. E é nítido, como acontece com muita gente em momentos diferentes da vida, mas não raro nesta idade em que aconteceu com ele. Então, pô, numa dessa eu vou dar Coca-Cola na cerca, né? Então vamos organizar algumas coisas aqui, né? Então, por isso, é justamente dessa época, eu não vou te falar a data exata, não estou com ela na cabeça, mas justamente dessa época, os 2 momentos mais bonitos literários dele. El Pajador Perseguido, que é poema todo feito em cestilhas, ao estilo igual, idêntico ao Martín Fierro, longo, que ocupava todo um vinil, né? Que é parte falada e parte cantada, que as pessoas sabem, né? Eu estou sempre prometendo um relançamento que eu ainda não consegui fazer, mas enfim, acho que as pessoas sabem, na maioria, que em 2005 eu lancei uma versão bilíngue, com a tradução minha num CD e com a versão em espanhol no outro CD, com o meu violão e a minha voz. El Pajador Perseguido é muito importante, é a obra máxima poética do Yupanqui. Sim. E é muito autobiográfico, muito bandeira, digamos assim, nesse aspecto. E na prosa, e eu adoro a prosa desse cara, vivo dizendo para as pessoas, conheçam o narrador Yupanqui, porque vale a pena, ele faz o Canto do Vento, El Canto del Viento, um pouco antes, onde aí sim são crônicas narrativas assim, de coisas que ele viveu, que ele fez, que ele passou. É justamente nesse momento que ele está no auge europeu dele, porque a primeira experiência europeia é no leste europeu, jovem, como militante comunista que era. Claro que não só por isso, cara, tinha valor para ser levado para aquelas atuações na antiga Tchecoslováquia, enfim, ganha um prêmio pela trilha de um filme. Agora, depois ele tem um rompimento com o Partido Comunista, depois ele tem um estranhamento forte com o peronismo que faz com que ele se afaste e uma acolhida que foi fundamental a partir da Edith Piaf, mas de outras pessoas, em 1950 na França. E passa a viver praticamente todo o tempo na França. E esse momento, final dos anos 60, início dos anos 70, é o grande momento de afirmação internacional de Yupanqui, não só europeia. Bom, aproveitar que a gente está pela Europa, a gente já finalizou aqueles que a gente tinha combinado, né, Demétrio, sobre desses cantos do sul da terra, mas tem algumas questões interessantes aqui que eu acho importante falar de discos que estão fazendo 50 anos. Tem um disco alemão de uma cantora e atriz alemã, Hildegard Neff, o nome do disco é Neff, que é um disco que ela própria considera como o melhor disco dela. Ela é uma das representantes do estilo Schlager, que é um estilo de música popular da Europa Central e do Norte,
particularmente essa região ali, são baladas mais sentimentais, com aquela melodia mais cativante, assim, normalmente falando sobre amor, sobre relacionamentos, sentimentos, mas esse disco tem também uma pegada psicodélica interessante, o disco da Hildegard Neff. Aproveitando então que estamos na Europa, está fazendo 50 anos, o 10º trabalho de uma banda de folk da Irlanda, do folk irlandês, The Dubliners, né? De Dublin, na Irlanda. E é interessante porque com as temáticas que a gente estava falando aqui, né? O nome desse disco é Revolution. E esse disco tem 2 músicas bem interessantes. Uma é Pit Bog Soldiers, que é uma música de protesto, escrita nos campos de concentração nazistas. E eles também trazem uma versão de uma música chilena, ela é chilena, que é Ojos Negros, Vendo nos Ojos Negros. Claro, que lindo. Tem uma versão dos Dubliners nesse disco. Que curioso, agora fiquei curioso para ouvir. Seguindo aqui só, o Zé já foi, eu tinha selecionado só para falar de 2 discos de rock progressivo que estão fazendo 50 anos. É o segundo de uma banda inglesa chamada Van der Graaf Generator. O nome do disco é The Least We Can Do Is Wave to Each Other, que numa tradução significaria o mínimo que a gente pode fazer é acenar para o outro. Esse é o segundo disco dessa banda, que é de Manchester. Outra banda de rock progressivo que lançava sua estreia por essa época é a banda chamada Atomic Rooster. Uma curiosidade interessante que foi uma das bandas do Carl Palmer. Ele era o baterista, ele que naquele ano mesmo, mais tarde, formaria o Emerson, Lake and Palmer. Para finalizar esses discos de 70, uma curiosidade para os fãs do rock and roll. Eu sei que o Demétrio não é muito dessa onda do rock and roll, do rock gringo e tal, mas tem alguns nomes que talvez soem alguma coisa para ele, como por exemplo Jimmy Page, que era do Led Zeppelin, magnífico. Jeff Beck, o John Bonham era o baterista do Led Zeppelin, exatamente. Nick Hopkins era um tecladista que tocava com todo mundo. O Noel Redding era um baixista que tocava com Jimi Hendrix. Todos esses caras se reuniram e tocaram num disco. Um disco de um cara ele se chamava Lord Sutch, Screaming Lord Sutch. O nome do disco é Lord Sutch and Heavy Friends. Os amigos pesados, amigos da pesada, que são esses. Esse Lord Sutch, ele inclusive concorreu a eleições na Inglaterra, e ele era voltado para esse lado da política, também para o lado do rock, e muito bem relacionado, como a gente pode ver, por essas pessoas que tocaram nesse disco dele. Só que ele foi considerado numa enquete feita pela BBC em 98, como o pior disco da história. E aí a gente fica pensando, como é que... Puxa vida. Como é que um disco que tem... velha questão, né? Que em geral se diz para culinária isso, mas vale para tudo. Juntar ingredientes bons garante um troço bom, né? Talvez não, mas de qualquer maneira, essa enquete aí eu queria ver, porque é muito difícil com essas feras aí. Agora, tem uma explicação para isso. Na verdade, eles meio que renegaram o disco depois que ele foi lançado, porque segundo eles foram convidados pelo Lord Sutch e foram gravar, mas foram gravar de brincadeira, assim, sabe? Eles não foram, vamos gravar um disco. Vamos fazer umas gravaçõezinhas aqui. Você vê que o cara era político mesmo. Se divertiu um pouco. Quando ouviu, jogou na rua o disco. E aí o cara jogou na rua o disco sem eles autorizarem, sem eles saberem que ia ser. E daí aconteceu o que aconteceu. Lord Sutch and Heavy Friends. Lord Sutch. É um lord, né? Ele era lord e os outros eram comuns. Né? Pois é. Era a Câmara dos Lords e dos comuns. Exatamente. Bom, então agora o retrospecto está realmente chegando ao fim e eu vou fazer agora aquela listinha de 5 discos que a produção do Musicates em retrospecto indica. Isso significa eu mesmo. Um disco que está fazendo 60 anos agora, ele é de 1960, é o segundo do João Gilberto, O Amor, o Sorriso e a Flor, que normalmente não é um disco muito falado, né? Se fala muito no Chega de Saudade, compreensível que se fale mais do Chega de Saudade, né? O primeiro disco dele, de 59, mas aí em 60 ele lança esse segundo trabalho, que tem Samba de uma Nota Só, por exemplo, e tem algumas curiosidades. Uma delas é que é o primeiro no Brasil a ter as letras impressas no encarte. Olha que curioso. E é o disco que faz a conexão com os Estados Unidos, que daí depois
né, a bossa nova vai para os Estados Unidos, e daí tem todos aqueles discos dele mesmo, com Stan Getz e tudo mais. Outro disco que eu indico está fazendo 40 anos, exatamente hoje, porque estamos gravando neste 15 de fevereiro, é o quarto disco do Elvis Costello, terceiro com os Attractions, que se chama Get Happy, que, enfim, ele é diferente dos discos anteriores do Elvis Costello. Aqui ele traz muita influência do soul, do R&B, da música negra, e é um disco que está fazendo 40 anos, um dos melhores da carreira do Elvis Costello, fica a indicação também. Eu tentei trazer um pouco do sul da terra brasileiro, né, falando do Brasil no João Gilberto. Aqui no Elvis Costello eu não consegui muito, Demétrio. E no terceiro disco que eu indico, está fazendo 30 anos de lançamento, fez agora dia 5, eu vou tentar me explicar, mas esse eu dei uma pensada. É um disco de música eletrônica, mas é o chamado Ambient House, é uma música tranquila, né? De um duo chamado The KLF. O nome do disco é Chill Out, seria relaxar, descansar. Bill Drummond e Jimmy Cotti, que são dois DJs ingleses, fizeram essa música, fizeram esse disco, que é quase como se fosse uma música só, né? Mas são várias faixas, divididas em várias faixas, utilizam vários samples e tudo mais, para simbolizar o dia depois da rave, que é uma época em que a rave acaba sendo, enfim, tirada dos centros urbanos, né? Aí as raves começam a ser feitas muito, muito no campo. Olha que legal. Na parte rural, na zona rural da Inglaterra, enfim. E eles, um deles, numa entrevista, fala que eles pensaram na sonoridade desse disco, imaginando as pessoas depois da rave, né? Passou a festa, uma desacelerada e uma ressaca simultânea. E aí o sol nascendo e as pessoas vendo aquela cena meio bucólica, assim, né? Da zona rural, dos campos ingleses, e daí eles quiseram como que fazer uma trilha sonora para esse momento da pós-rave. Então, que bela ideia. É a ideia que eles fazem para esse disco, que é um disco que eu gosto bastante. Chill Out, fica a recomendação. 20 anos está fazendo, o Zé já saiu, eu tinha certeza que esse disco ele ia falar muito, porque é um disco que ele gosta muito, é uma banda que eu sei que ele gosta muito. E o nome dessa banda é Yo La Tengo. Olha que tal. Olha aí, viu? Pensei também no Cantos do Sul da Terra para trazer esse disco que faz 20 anos. And Then Nothing Turned Itself Inside Out. Fazendo 20 anos agora no dia 22. Eu gosto dessa coisa do Yo La Tengo porque nos países vizinhos aqui é dessa maneira que tu dizes que tu cantas uma música, né? Subentendes que eu a tenho no meu repertório, mas precisa ser que tu a tenhas pronta para apresentar, né? Então, assim, te perguntam, vos tenés, né? Ou tu tenés, em vez de tu tienes, que seria o gramatical castiço, né? Então eles perguntam assim, a música tal, vos la tenés? Eu responderia exatamente isso, sim, eu la tengo, porque eu canto, porque eu a tenho pronta, né? Eu não sei se essa foi a intenção deles, mas essa expressão é muito comum entre músicos. Entre músicos, não. Um assunto música. Para finalizar, de fato, agora o retrospecto, um disco que está fazendo 10 anos e que significa muito para mim, e é um disco que eu gosto muito, é o que eu mais gosto dessa última lista aqui que eu trouxe. 10 anos está fazendo o 9º trabalho do Jorge Drexler, que é Amar la Trama. E é um disco muito importante para mim, porque é o disco... Assim, eu já conhecia o Drexler, mas eu não ouvia muito. E tinha uma época que eu ouvia muito rock, assim, só rock. E eu tava na faculdade nessa época e ele veio para, se eu não me engano, por um festival de inverno. Bem nessa época, ele tinha lançado esse disco e na Fabico ali, meus colegas ouviam muito esse disco, ouviam o Drexler. E foi assim que eu comecei a ouvir por esse disco. E ele vinha para tocar, eu no fim não consegui, porque eu viajei, não consegui assistir ao show. Fui assistir o Drexler agora, acho que coisa de 2 anos atrás, aqui em Porto Alegre. Mas Amar la Trama me marcou muito, enfim, por ter sido um dos discos que fez com que eu começasse a ouvir outras coisas. Não só o Drexler, mas outras coisas também. Foi um período
que eu comecei a abrir mais e a buscar outro tipo de sonoridade, sair um pouco do rock propriamente dito, assim, dessa coisa mais fechada. Eu acho legal a tua linha, né? A tua naturalidade de falar do teu gosto pessoal, né? Como o Zé faz também, como eu faço, enfim. Acho que isso é interessante, acho que tem uma aproximação muito legal de quem está nos ouvindo, mas é claro que a gente sabe também que não é uma experiência única no mundo, né? Que evidentemente tu está demonstrando, tu está descobrindo que um trabalho como esse tem essa potência, assim, né? De fazer uma inflexão, assim, exatamente. De parar né? Dizer, não, olha aqui, ó, isso aqui te dá caminhos, pode te transformar um momento da tua vida, pode... essa é a loucura da coisa, né? Não adianta tentar falar de arte como se a gente estivesse utilizando só critérios objetivos, isso não... Se a gente não pode falar assim de nada, imagina de arte, né? Então, acho muito bacana que o nosso ponto de vista dentro de um programa seja eivado, seja timbrado pelo gosto pessoal, pela experiência pessoal, né? Acho que isso dá um valor muito legal para quem tá escutando, assim. Maravilha, esse foi o Música Teste em retrospecto de fevereiro agora. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a presença do Demétrio Xavier, que, enfim, trouxe todo seu conhecimento desse mundo, né, do Cantos do Sul da Terra, que eu acho muito importante exatamente para isso. Assim como eu, uma vez, porque meus colegas ouviam o Drexler, eu comecei a ouvir outras coisas. Alguém que possa ouvir esse podcast, ouvir o Demétrio falando e vá buscar, né, vá procurar conhecer. Talvez não vá gostar, mas só de ir buscar, de conhecer e daqui a pouco se interessar mais e às vezes até encontrar o seu som, né? Às vezes, eu gosto disso e não sabia, né? Pode acontecer. Por isso que eu agradeço muito a tua disponibilidade em participar aqui com a gente. Eu que agradeço, eu acho que eu sou um exemplo disso. Tem várias coisas de que vocês falaram que eu fiquei extremamente curioso, porque eu não conheço, e que me chamaram a atenção. Enfim, é assim que as coisas funcionam. Esse é o compromisso que a gente tem quando pega o violão ou quando pega o microfone, né? Quando faz quando conduz uma audição como a gente conduz no rádio, ou como a gente faz uma conversa como essa, ou quando faz um espetáculo, né? Proporcionar às pessoas que encontrem essas portas aí, né? Vão gostar ou não, bom, esse é outro assunto. E acho que se eu me senti tão à vontade nesse programa, nessa conversa, foi porque vocês acertaram o tom e a forma de fazer isso. Me senti muito bem e agradeço muito. E tu que está nos ouvindo aí, faz o teu comentário, compartilha com teus amigos o podcast, para que a gente siga falando de música e faz a tua sugestão também de discos que a gente tem que trazer aqui no retrospecto para comentar, para falar da sua importância artística, histórica, enfim, traz a tua opinião para dentro do retrospecto também. Sabes que pode encontrar o retrospecto na salvesintonia.com e também na tua plataforma de streaming preferida. A gente volta no próximo mês, em março, com mais discussão aqui, voltando sempre 50 anos no tempo. Tá certo, pessoal?